Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Poli do canal da Turma da Tia Poli e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, se inscreve, não deixa para depois. E também quero te convidar para fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário um link que te direciona para a nossa página. Lá todo esse material que vocês estão vendo aqui fica lá, eu mando lá na nossa página. Tem também muitas sugestões das outras professoras. Você vai se sentir muito à vontade, vai poder compartilhar conosco também as suas sugestões. E nós estamos agora entrando na aula número 9, que traz por título Abacuque, o profeta da esperança. E no livro de Abacuque, nós temos vários hinos ali, versículos, né, que serviram de base para alguns hinos, e um bem conhecido que nós temos aqui é esse de Samuel Messias, Todavia me alegrarei. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Continuando lá, como sugestão do Memorizando, como sugestão do Memorizando, a frase, o versículo é bem tranquilo. Eu acho que eles podem memorizar com gestos mesmos. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus, certo? Aí é só você deixar cada criança inventar o seu gesto e apresentar ali na frente. E a repetição constante desse versículo pelas crianças vai fazer com que eles memorizem com maior facilidade. Continuando lá, o que ressaltar na história? Você vai falar um pouquinho do contexto do Abacuque, que o Abacuque era da região do sul, ali, né, do lado, onde tinha Jerusalém, né, da região de Judá. E nesse período de Abacuque, lá na região norte, lá onde a capital era Samaria, o reino do norte, já era todo, né, o povo ali, assírio, já tinha dominado a cidade do norte, certo? Então, Abacuque estava ali falando com Deus, né, para a região do sul, que ainda não tinha sido dominado pela Babilônia, mas que já estava breve, né, faltava pouco tempo para isso acontecer. O significado do nome Abacuque é abraço. E aí, cada historiador, né, tem uma visão do que significaria esse nome deles. Alguns dizem que o abraço é daquela questão, não, eu abraço mesmo a minha nação e vou interceder por eles e vou clamar a Deus por eles. Outros entendem que esse sentido de abraço é aquele sentido de consolo. Enfim, cada um, né, traz ali um significado. E se você for ler o livro de Abacuque, você vai ver, será que era um abraço que vai pelejar por eles ou é um abraço que vai consolar eles? Aí você tira a sua percepção a partir da sua leitura, certo? E o nosso Abacuque, ele é um profeta, mas ele não é como Isaías, como Oséias, que nós trabalhamos, Jonas, que falava, né, Deus entregava para ele uma profecia e eles entregavam para o povo. Aqui no livro de Abacuque, ele mais fala com Deus, ele dialoga com Deus, ele vai expondo as situações esperando a resposta de Deus, certo? Então é mais um diálogo entre Deus e Abacuque, certo? Então aí só para vocês entenderem mais ou menos esse contexto ali da história que nós estamos falando hoje. Então, em suas orações, ele questionava a Deus sobre o pecado do povo e achava que Deus não iria respondê-lo. Porque ele falou, mas Senhor, o Senhor não está vendo esse povo pecando? O Senhor não está vendo? Onde é que o Senhor está que o Senhor não vê? Né? Então, ele ficava ali expondo todo o pecado do povo e, né, requerendo de Deus uma atitude, digamos assim. E aí, Deus responde a ele. Deus falou, não, ele estava vendo e iria mandar ali os caldeus como para fazer a justiça ali, né, sobre eles. E aí, quando o Senhor responde ele assim, ele fala, mas esse povo é pior do que nós. Então, ele questiona o método que Deus vai usar para punir eles. Então, olha o relacionamento que Abacuque tinha com Deus. A falar com Deus, esperar a resposta de Deus. Só que Deus respondia, né, a Abacuque. E aí, Abacuque questionava a Deus ali. Então, era um relacionamento mesmo, como se Deus estivesse ali, fosse em pessoa mesmo, esse tipo de relacionamento que a gente tem com um amigo. Não, mas você não vai fazer isso? Ah, caralho, isso não é o tipo que você deve fazer, enfim, sabe? Então, olha que lindo isso, né?
E aí, o Senhor avisa para ele escrever como se fosse num outdoor bem grande, para que todo mundo que passasse, até quem passasse correndo ali, pudesse ler a seguinte mensagem: que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, olha que conselho. E Paulo fala isso, acho que em Romanos, se eu não me engano, ele fala novamente esse versículo, porque o justo viverá pela fé. Então, era essa a mensagem que o Senhor queria dizer. Por quê? Porque o povo ele precisava se quebrantar, eles achavam que eles estavam fazendo certo, eles se achavam melhor que a nação do Reino do Norte, porque eles ainda não tinham sido dominados por nenhuma outra nação, não tinha caído o império deles como tinha acontecido, o reino deles ainda estava constituído, Jerusalém ainda estava ali, e eles achavam que eles eram superiores, porque ainda não tinham sido se tornado escravo, não tinham sido dominado por nenhum povo. Mas o Senhor está dizendo que não era bem assim, certo? O que não tinha, porque esse povo do norte, eles eram assim. Vinha um rei bom, eles faziam, eles se arrependiam, eles voltavam a Deus. Aquele rei bom, temente Deus, morria, levantava outro que levava eles a pecar, eles iam e pecavam também. Já o reino do norte, eles não tiveram isso. O Reino do Norte foi só uma sequência de reis ruins. Agora, no Reino do Sul, não. No Reino do Sul tinha reis bons, que quando eles chegavam no poder, eles tiravam todos aqueles postes ídolos, tiravam toda a adoração, eles faziam o povo se alinhar novamente, voltar a adorar a Deus, se arrependiam pelos seus pecados, proclamavam jejum. Então, aquele povo voltava-se a Deus. Só que o reino de Judá, o reino do Sul, vendo aquilo, o reino de Judá, vendo aquilo, ao invés deles aprenderem com os irmãos dele e tentarem mudar, eles não. Eles se achavam muito superior, que aquilo nunca ia acontecer com eles. E acaba acontecendo, certo? Então, isso que o Senhor falou, olha, os soberbos, né, a alma deles não é reta. Por mais que eles achem que estão fazendo tudo certo, que eles são os bons, não são. Perante o Senhor, não são. E quem é justo vai viver pela fé. Quer dizer que por mais vai ter que viver crendo, por mais dificuldade que eles estejam passando, eles vão ter que viver crendo pela fé que o Senhor não os abandonou, que tudo está na vontade de Deus, no tempo de Deus, na direção de Deus, certo? E aí nós vemos a oração do Abacuque falando, Senhor, aviva a sua obra, que é um versículo muito conhecido, muita gente vê ali, né, nos congressos, são temas de congresso, né, para o Senhor avivar a sua obra. O Senhor não deixa a sua obra morrer. Nunca, desde que começou a perseguição da igreja, desde os primeiros discípulos, tudo vem perseguição, mas o povo continua. Então a obra do Senhor nunca parou, certo? Só que tem alguns momentos que a gente pede assim para o Senhor, aviva a sua alma, ou seja, aquilo que está vivo, mas o Senhor dá mais ênfase para aquilo, certo? Então é igual a gente buscar o avivamento do Senhor. Sempre tem vida ali, mas a gente precisa de uma sobrevida, parece que é sabe, uma glória a mais para aquilo. E é isso que o Senhor, neste momento, Abacuque fala, né? Senhor, aviva a sua obra, retoma isso dentro de nós, né? E fora a oração, nós temos uma outra oração de Abacuque que é em forma de louvor, certo? Que é aquela que a gente também, aquele que a gente conhece bastante, que é o que eu sugeri para vocês cantarem com eles, que fala que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e assim vai, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação, que o Senhor é a minha força. Então, olha para trabalhar a fé da criança. Por mais difícil que esteja a situação, às vezes a gente não entende por que a gente está passando aquilo. Claro que se você dobrar o joelho e clamar ao Senhor e buscar o Senhor, tanto em oração, com jejum e leitura da palavra do Senhor, Ele vai responder. Aí o que acontece? As pessoas não oram, as pessoas não pagam um preço para falar ali com Deus, para ter aquela resposta de Deus, e aí falam, eu estou esperando no Senhor, mas o esperar dessa pessoa é um esperar parado. A pessoa não está fazendo nada, realmente eu pego a minha cadeira, Senhor, eu estou passando uma luta de uma enfermidade muito grande, o Senhor me dá cura, o Senhor me dá cura, o Senhor me cura, o Senhor me cura. E eu pego uma cadeira e sento, esperando aquilo.
Falou, agora eu já orei. Agora eu vou esperar o Senhor responder. E aí, não é esse o esperar no Senhor que a palavra do Senhor se refere. É esperar no Senhor, com o Senhor, se relacionando com o Senhor. Sabe, aquela esperança viva, que você está agindo e não parado. Certo? É um esperar de ação mesmo. Eu vou estar esperando, mas nesse período de espera eu estou falando com Deus, eu estou jejuando, eu estou me preparando para receber essa palavra do Senhor. Certo? Então ele falava com Deus. Então é isso que a gente tem que passar para nossas crianças. Porque se você achar que esperar em Deus é clamar uma vez e ponto final, quer dizer que vai ficar esperando e, ó, por muito tempo, às vezes por misericórdia de Deus, ele acaba atendendo o seu servo. Mas, para ter um relacionamento, quem tem relacionamento com Deus é diferente. Ele sabe em qual momento ele está daquela luta dele. Ah, Senhor, eu quero uma cura, como eu dei o exemplo, mas, Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar com essa cura? É um arrependimento, é algo que eu não confessei, e você vai orando, vai alinhando o seu altar, assim como fazia, a gente viu ali o nosso exemplo do profeta Elias. Ele organizou o altar para vir a resposta de Deus, mas ele não ficou parado, ele foi agindo. Certo? Ele foi agindo, ele foi fazendo tudo que Deus mandava, ele foi, né, trabalhando, edificando aquele altar, ele não ficou parado esperando a resposta de Deus, ele falou com Deus, reparou o altar, teve todo, né, aquela preparação, toda aquela simbologia, ele fez ali, arrumou as pedras, ele fez a trincheira, entende? Então a gente não pode ficar parado no Senhor, o nosso esperando no Senhor é uma espera, mas nessa espera nós estamos nos preparando. É como uma visita que vai na sua casa. Ah, olha, eu vou visitar você, a tua avó. Você vai visitar a tua avó. O que a tua avó faz? Ela fica esperando você sentado no sofá enquanto você vai visitar ela? Ainda mais a avó. A avó ela levanta, ela te espera vai posar naquela. Ela já te espera lavando os lençóis, limpando aquele quarto, deixando arejar. Ela já te espera fazendo um monte de bolo, de comida que você gosta. Ela vai no mercado. Ela tá esperando, preparando a casa dela para que quando você chegue, você já encontre tudo certinho e ela possa desfrutar da sua presença. Certo? Então é isso que é esperar. É esperar deixando tudo preparado. E vai falando, ela sabe o que você gosta, então você sabe o que Deus quer de você. E o Senhor está constantemente, o Espírito Santo vai colocando no teu coração, certo? Então é isso que a gente vai ensinar as nossas crianças, porque o justo viverá pela fé, certo? Então, são essas, né, os pontos que eu trago para você ressaltar. E agora a sugestão de brincadeira é uma brincadeira muito bacana. A gente faz a pergunta, né? E a criança responde. Quando é agilidade bíblica, nós damos o versículo, né? O local do versículo, a criança que encontra primeiro lê. Agora nós vamos dar o texto para as crianças e eles vão encontrar aonde está escrito. É lógico que nós vamos dar só o livro de Abacuque. Eles têm 3 versículos, então, 3 capítulos, então ele é bem curtinho. E vocês vão fazendo, vão falando. Eu coloquei aqui já em ordem, como aparece na Bíblia. Mas aí você vê como que fica melhor. E, é claro, eu dei os exemplos que eu achei dos versículos mais conhecidos para eles verem que o que os irmãos estão citando na pregação, nos louvores, está na Bíblia, tem base na Bíblia. Aí eles vão poder encontrar isso. E vai ganhando pontos à medida que as pessoas forem encontrando também, certo? Claro que você vai dando uma ajuda. Vou dar uma ajuda para vocês, tá? No 2. E assim vai trabalhando com eles, certo? Que Deus abençoe a sua aula e até a semana que vem. Se você gostou das dicas, não esqueça de deixar o seu like. Me ajuda muito, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Deus abençoe.